Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Raquel, professora de Ciências da Escola Dona Pilar Garcia Vidal, EPEI, Programa de Ensino Integral. A nossa aula de hoje, o tema é Semana de Estudos Intensivos. Então, enquanto professora de Ciências, eu preparei uma atividade com o tema central sobre coronavírus. Trabalhei com tabelas e gráficos para interpretação de tabelas e gráficos com dados que nós tiramos do Ministério da Saúde até a data de 8 de maio de 2020. São algumas questões e a gente vai trabalhar cada uma dessas questões agora. As habilidades desenvolvidas são várias, por quê? Porque a gente tem que trabalhar como? Reconhecendo as variáveis relevantes, as relações significativas, presentes na análise de um determinado fenômeno. No caso, a gente está falando da pandemia do coronavírus, né? E na solução de determinados problemas. Avaliando o grau de simplificação e de aproximação na solução particular desse problema, né? Como resolver esses problemas. Distinguir as características do saber científico, do senso comum, sobretudo no que diz respeito às suas estruturas, organização e questões fundamentais, seus objetivos e seus valores. Promover e desenvolver os conflitos cognitivos. E na questão matemática, a gente vai trabalhar com a situação-problema, né? Resolver situações-problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Para a primeira questão, foi escolhido um gráfico. Esse gráfico é da distribuição dos casos novos confirmados de Covid-19 por data de confirmação, Brasil 2020. Então, ele começa em 26 de fevereiro e vai até 8 de maio. O que a gente observa nesse gráfico? Que ele começa lá embaixo, de forma bem estabilizada, com poucos casos, e de repente ele aumenta, né? E aí vem as perguntas. Na letra A, esse gráfico apresenta um crescimento exponencial? Justifique. Ah, professora, eu não sei o que é um crescimento exponencial. Vocês têm a facilidade de que poderiam ter pesquisado. Então, muitas pessoas responderam corretamente, porque sim, porque pesquisaram. Não tem problema nenhum, porque a pesquisa faz parte do aprendizado. Tá? É importante saber, porque a gente trabalha bastante com gráficos exponenciais. Quando a gente tem surtos de dengue, sarampo, por conta da pandemia, vocês sabiam que muitas pessoas não estão vacinando para o sarampo, que o número de sarampos está aumentando, e a gente não pode deixar que seja um crescimento exponencial. Então, voltando àquele gráfico, sim, é um gráfico exponencial. Por que é um gráfico exponencial? Um gráfico exponencial, ele começa quase que linear. Depois, ele tem um aumento significativo, é uma multiplicação dos casos. Então, ele forma uma curva acentuada, tá? Então, o crescimento exponencial, ele sofre uma multiplicação por uma constante. Começa de forma gradual e acentua rapidamente. E é importante que vocês saibam que tanto esse ano como nos próximos anos, então provavelmente no final do terceiro ano, para prestar o Enem, vocês ainda vão ser questionados a respeito de um gráfico exponencial. Vai ser remetido à pandemia de 2020, porque a gente está vivendo um evento mundial. Então, vocês podem esperar que gráficos exponenciais sejam explorados daqui para diante, tá? Na vida de vocês, escolar e em vestibulares, entre outras situações. E letra B, quais razões científicas você usaria para explicar o crescimento tão rápido de novos casos confirmados? De um modo geral, pelo que eu li de respostas de vocês, o pessoal falou muito da forma de contágio, da forma de contágio ser um contato direto com as gotículas, ser uma forma rápida de transmissão, E é isso mesmo, o contágio entre as pessoas é um contágio rápido. E quanto mais infectados a gente tiver, mais doentes a gente tem. Porque uma pessoa, ela não infecta só uma pessoa. Uma pessoa, ela infecta mais de uma pessoa. E o espalhamento do contágio,
ele tem mais de um epicentro, porque não é um país, são vários países. E as pessoas, elas não cumprem o isolamento. Então, a melhor maneira de conter seria o isolamento social, né? Então, o fato de não ter o isolamento social e a forma, né, da transmissão da doença explica o crescimento tão rápido dos casos confirmados. Observe a tabela a seguir. Então, eu coloquei uma tabela com vários dados, né? São países e territórios. Então, a distribuição dos casos de Covid-19 entre países com maior número de casos em 2020. São 10 países, o Brasil aqui estava em 8º lugar, como eu disse para vocês, é um dado que a gente tinha até 8 de maio, né? Então, nós temos os 10 países, aí a gente tem os casos, número de casos, a porcentagem, número de óbitos, a porcentagem, letalidade, a população, enfim. Eu pedi que vocês usassem os dados países e porcentagem de óbitos e construíssem um gráfico da escolha de vocês. Então, a maioria construiu o gráfico. Teve pessoas que escolheram outros itens, mas como construíram o gráfico corretamente, tudo bem, né? Então, basicamente, a gente tinha que colocar os países, né? E fazer referência à porcentagem dos casos. No eixo Y, que é o eixo vertical, eu coloquei a porcentagem de óbitos. O que acontece na construção de um gráfico? Eu tenho que escolher uma escala e utilizar uma régua. Então, assim, a maioria das pessoas fez com régua, mas tem gente que faz à mão, né? Então, a gente tem que usar um certo capricho aí na hora de fazer o gráfico. Então, eu fiz um gráfico, eu fiz uma escala pulando de 5 em 5, coloquei os países no eixo X, né? Então eu marco, olha, o que é o eixo Y, né? Que é o vertical, porcentagem de óbitos, o que é o eixo X, países e territórios. E para cada país eu vi qual foi a porcentagem atingida, né? Eu escolhi um gráfico de barras e fui fazendo a altura correspondente ao número da porcentagem. Detalhe, eu coloquei o título do meu gráfico, né? Então, o gráfico dos casos de Covid-19 entre os países com maior número de casos, dados 8 de maio de 2020. Mas percebam que muitos de vocês não colocaram o título do gráfico. E um gráfico tem que ter a indicação. Apesar de eu ter o eixo X e o eixo Y indicando, todo gráfico tem um título, tá? Na questão, né, na outra questão, os dados foram retirados do relatório do Covid-19 do Ministério da Saúde, 8 de maio. É uma pirâmide etária, né? Então, a gente tem no verde escuro os homens, aquele verde mais clarinho, meio embaçado, as mulheres, e a gente tem as porcentagens de óbito e eu pedi que vocês tirassem uma conclusão. É óbvio que a gente observa que o maior índice de óbitos a gente tem entre 50 e 59 anos, 60 e 69 anos, né? Entre homens, os homens têm uma mortalidade maior do que as mulheres, tá? E o que a gente pode falar disso, né? Então, que a gente tem uma mortalidade maior de 40 a 80 anos, então principalmente aí de 60 a 69 anos, que entre homens e mulheres o maior número de óbitos é em homens. Na verdade, o fato de pegar as pessoas mais velhas é porque você já considera que essas pessoas elas já trazem algum problema de saúde. Seja diabetes, seja uma cardiopatia, seja um problema renal, seja uma asma. Então, geralmente é um grupo mais afetado. Mas o que as pessoas não podem esquecer é que ninguém é invulnerável. Que toda faixa etária ela tem um índice de fatalidade. Então, que ninguém está imune, né, a uma fatalidade. Por isso, sim, tem que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Né? A outra questão, a gente tem uma tabela para seguir que registra as hospitalizações
por síndrome respiratória aguda grave, né? Entre as semanas epidemiológicas. A gente tem aqui 18 semanas. E os dados dessas 18 semanas? Eu pedi o que para vocês? Né? A gente tem a síndrome respiratória aguda grave, que é causada por Covid-19, a que é causada por influenza, a que é causada por outros vírus respiratórios, a que é causada por algum motivo não especificado, e aqui está em investigação, né? Eu pedi que vocês fossem até a 18ª semana e fiz uma pergunta. Se dos casos que estavam em investigação na 18ª semana, 80% fosse descoberto que era causado por Covid-19, qual seria o total final da síndrome respiratória aguda grave por Covid-19? Então, como ia ficar o total final do Covid, da síndrome respiratória aguda grave? O cálculo era simples, né? Era uma regra de 3 simples. Então, lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com uma proporção em matemática? A gente vai aplicar uma regra de 3. Então, a gente ia pegar primeiro os casos por investigação, 8.389, o da 18ª semana. Então, 8.389 é o nosso total de casos da 18ª semana. Ele corresponde a 100%. Mas eu quero saber quanto que corresponde a 80% desses casos. Então, o que eu quero saber é x. A gente multiplica em cruz, né? Então, 100 vezes x é igual a 8.389 vezes 80. 100x é igual a 671.120. X é igual, o 100 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 6.711,2. Então, esse valor é 80% dos casos que estavam em investigação. Então, se dissessem, olha, desses em investigação, 80% é de Covid, esses 6.711, a gente vai desprezar o número depois da vírgula, tá? Para a gente trabalhar com o número exato, né? Que é o número de pessoas. A gente vai somar ao número total. Se o número total de pessoas, né, de sistema que estão sofrendo da síndrome respiratória, 27.086, a gente vai somar com esses 80%, que é 6.711, e vamos chegar num total final de 33.797 pessoas. E a última, que vocês, né, já estão cansados de saber, eu coloquei aqui 2 charges para vocês, né? Na verdade, porque ficar em casa seria o mesmo que ficar sedentário, comer mais, menos atividade, né? Então, enquanto a gente achata uma curva, a outra curva nossa, ela cresce, né? Então, uma brincadeirinha, mas com o fundo do objetivo, que é o achatamento, né, da curva dos casos de Covid-19. E aí ele fala assim, na pergunta, qual a importância de achatar a curva de crescimento? E a verdade é que a importância é desacelerar a propagação do vírus, para que o sistema de saúde ele não fique sobrecarregado com os casos confirmados, principalmente aqueles que não são tão graves, que não sobrecarreguem o nosso sistema de saúde. Para que não aconteça o cenário que a gente viu que aconteceu na Itália, que o sistema de saúde não deu conta de atender, que ele teve que optar, né? Ah, eu não vou atender esse porque esse tem uma sobrevida menor, eu vou atender esse que tem mais chances, então que ele não tivesse que escolher, né? Que as pessoas não ficassem num corredor. Então, achatar a curva era para que o nosso sistema de saúde pudesse atender as pessoas que ficassem doentes. E para isso, o isolamento social é fundamental para desacelerar o processo de contaminação.
E com isso a gente encerra a nossa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Até a próxima aula, pessoal. Estou morrendo de saudade de vocês.